Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos dar sequência aos nossos estudos de cenários econômicos. Desta feita, nós vamos abordar os setores da economia. Quais são os setores da economia? São os setores primário, setor secundário e setor terciário. O setor primário, a gente vai explicar porque é onde começa tudo. Então vamos entender. Como já explicado, a natureza é um dos 3 fatores da produção. Vocês estão lembrados que é natureza, capital e trabalho, né? Então, natureza, quando a gente explicou, ela é representada pela palavra terra. Então, terra se representa tudo que vem da natureza, onde se tira tudo que é necessário para se produzir alguma coisa. Então, tudo que se produz no mundo, tudo que se consome no mundo, vem da terra, vem da natureza. Então, é no setor primário que se explora os recursos da natureza. É dele que se retira a matéria-prima para que se processe nas indústrias de transformação, para que as indústrias de transformação transformem aquilo em produto acabado, produto pronto para o consumo. Exemplo, quais são os exemplos das coisas que vêm da natureza? Tudo, mas dá um exemplo. Agricultura, então tudo que a gente come, todos os alimentos vêm da natureza. Esses alimentos, às vezes, a gente come em estado natura ou então industrializados. Mineração, então tudo que se produz, por exemplo, de petróleo, de ferro, de alumínio, vem da mineração. De ouro, tudo isso vem da terra. Caça e pesca, tudo vem da natureza. Então os peixes vêm do rio, dos lagos, dos mares, né? A caça, todos os animais que são caçados vivem nas florestas, né? A pecuária, tudo aquilo que a gente cria, os ovinos, bubalinos, os caprinos, os ovinos, então tudo isso vem da terra, a gente cria na terra, tudo isso. Extrativismo é aquilo que a gente tira das árvores, das plantas, então a gente tira fruta das plantas, tem erva cidreira, tem o chamate, tem a pimenta do reino, tem diversas plantas que você tira dela as coisas, como por exemplo o café, o cacau. Outros você tira a madeira, como no caso o eucalipto, as florestas de madeiras, né? Então isso é extrativismo vegetal. E tantas outras coisas. Por fim, tudo que a gente tira para consumir ou para a indústria de transformação vem da terra, vem da natureza. É o setor primário. Esse setor é muito vulnerável. Depende da suficiência na natureza e dos fenômenos inerentes a ela, tais como clima, desastres naturais, intempéries, etc. Então, isso vai depender muito do que tem na Terra. Por exemplo, nós temos locais que tem muito minério de ferro, tipo em Minas Gerais, tipo lá no Pará, na Serra dos Carajás. Nós temos muitos locais que tem muito ouro, tipo lá em Serra Pelada, tipo em alguns garimpos lá do Amazonas, né? Nós temos alguns locais que não tem água, né? Tem outros locais que têm suficiência d'água. Nós temos locais que tem petróleo de montão, tem outros que não tem petróleo, né? E tudo isso vai depender do que a natureza está dando, né? Do que nós chamamos de jazidas da natureza. Então, em alguns lugares tem, outros lugares não tem. Nós também estamos sujeitos às mutações climáticas. Então, às vezes chove bastante para ter agricultura, às vezes não chove, às vezes tem enchente, que também acaba com a agricultura, às vezes tem geada, que acaba com a agricultura. Então, esse setor é muito vulnerável às intempéries, muito vulnerável aos setores que a natureza interfere. Considerando que esses recursos estão naturalmente disponíveis, não geram muita riqueza para os países cuja vocação é a produção e exportação de matéria-prima. Então, como teoricamente esses recursos estão aí à vontade, quem vive só deles não ganha muito dinheiro com isso, porque é só pegar, arrancar dali e mandar.
exceto o petróleo, né? Mas, por exemplo, nosso minério de ferro tem pouco valor, né? Algumas coisas da nossa agricultura têm pouco valor. Agora nós temos agricultura já com valor agregado, tipo a soja, tipo o suco de laranja, tipo a parte de criação de frango, criação bovina, aí já tem um valor agregado. Mas aquele que está ainda in natura tem pouco valor, né? Não possui valor agregado. Então, eles no estado in natura têm pouco valor. Agora vamos para o setor secundário. O setor secundário é o setor da economia no qual se transformam as matérias-primas produzidas pelo setor primário em produtos prontos para o consumo. São os industrializados. É onde existem as indústrias. As indústrias pegam a matéria-prima que vem do setor primário e transformam em produto acabado, pronto para o uso. É o chamado setor industrial, onde se produz roupas, máquinas, automóveis, eletrônicos, casas, alimentos industrializados, etc. Então, tudo que passa pela indústria, nós chamamos de setor secundário. Inclusive, casa, nós chamamos indústria da construção civil. Então, estradas, edifícios, tudo isso é da parte secundária, da parte industrial. É o setor que representa o grau de desenvolvimento dos países. É nele que se cria e se emprega as tecnologias de transformação. Quanto maior for a tecnologia desenvolvida e empregada, mais desenvolvido é o país. Mais receita obtém com o emprego dessa tecnologia. São os países de primeiro mundo, os países ricos. O que eu quero dizer com isso é que você classifica se um país é de primeiro mundo, de terceiro mundo, se ele é rico ou se ele é pobre, pela tecnologia que ele tem de transformação da matéria-prima em produto acabado. Então, aquele país que desenvolve uma tecnologia mais avançada, mais barata, é aquele país que deixa o produto mais acessível, mais atual. Então, normalmente, esses países são os países desenvolvidos. Nós podemos citar aqui diversos, como Inglaterra, França, Japão, China. China tem muita tecnologia nisso já. Os países Taiwan, Coreia, esses países aí são países desenvolvidos, Estados Unidos, são países desenvolvidos porque eles têm tecnologia de transformação. Então, tem países que produzem muita matéria-prima, que é o nosso caso, mas nós não temos tecnologia de transformação. A tecnologia de transformação foram os países desenvolvidos que criaram. Então, mesmo as fábricas que a gente tem hoje no Brasil, são diversas, de diversos países, a tecnologia que eles usam para produzir os bens são tecnologias desenvolvidas por esses países de primeiro mundo. Alemanha, França. Então, as fábricas de carro que a gente tem aqui, Volkswagen, Mercedes, Ford, as tecnologias de transformação da matéria-prima, isto é, do ferro, do plástico, daquela história toda em carro, foi a tecnologia desenvolvida por esses países de primeiro mundo, ok? São países exportadores de tecnologia e de bens produzidos, normalmente beneficiados no balanço de pagamentos. O que eu quero dizer com isso? Mais tarde nós vamos estudar balanço de pagamentos, mas só uma introdução agora. Então, esses países que produzem tecnologia, eles recebem royalties por isso. Além deles terem as fábricas que produzem os bens e exportam, eles ainda recebem uma parte em dinheiro da tecnologia que eles criaram. Por exemplo, um celular, mesmo produzido no Brasil, um Samsung, por exemplo, não sei se o Samsung é coreano ou é japonês, mas de onde for o país originário que criou a tecnologia de fazer aquele celular, vai receber de cada celular vendido aqui um pouquinho de dinheiro para eles. Então, como eles recebem muito dinheiro de tecnologia espalhada pelo mundo, de produtos que eles vendem, o balanço de pagamento deles sempre é favorável. Eles sempre recebem mais dinheiro do que manda. Na balança comercial, que é o recebimento de vendas, é sempre positivo, mas depois a gente explica isso. Países que não têm tecnologia de transformação são considerados países do terceiro mundo, os países pobres. Então, nessa relação está o Brasil. O Brasil não desenvolve tecnologia, não tem tecnologia, ele tem muitas fábricas, mas usando tecnologia dos outros. Caracterizam-se como apenas fornecedores de recursos da natureza, matéria-prima,
e ou mão de obra de baixo valor agregado, logo de pequeno valor econômico. Então, países do terceiro mundo, normalmente eles têm muita matéria-prima, tem muita gente para trabalhar, para produzir, mas não desenvolveu tecnologia nenhuma. Então, o preço dessa matéria-prima e o preço dessa mão de obra é muito barato. São importadores de bens e tecnologia, tornando-se muito vulneráveis no balanço de pagamentos. Então, eles compram tecnologia de outros países, recebem tecnologia de outros países e pagam royalties por isso. Eles normalmente não exportam, eles importam. Então, a balança de pagamentos e o balanço é muito deficitário no final da apuração. Setor terciário é o setor econômico relacionado ao serviço e ao comércio. O que são serviços? São produtos não materiais que as pessoas ou empresas prestam a terceiros para satisfazer determinadas necessidades. Exemplo, educação, saúde, telecomunicações, seguros, transporte, limpeza, alimentação, turismo, serviços bancários, serviço administrativo, serviço de segurança, serviço de informática, etc. Então, todo serviço que se presta, por exemplo, a faculdade presta serviço de educação, está no setor de serviço. Os hospitais prestam serviço de saúde, está no setor de serviço. Transporte, os caminhões transportam uma coisa daqui para ali, de um lugar para outro, setor de serviços. O setor de terciário também tem o comércio. O que quer dizer comércio? É o setor responsável pela intermediação dos bens, isto é, levar ao consumidor tudo aquilo que é produzido no setor secundário ou serviço. Então, o setor de comércio ele é responsável para intermediar, fazer com que o consumidor tenha acesso àquilo que é produzido lá nas indústrias ou aquilo que as empresas estão oferecendo como serviço. Nós temos, por exemplo, as lojas, os bancos, o e-commerce, etc. Então, as lojas vendem tudo que as fábricas produzem, as lojas vendem para os consumidores. Os bancos vendem serviço para os consumidores e compra e vende dinheiro também. O e-commerce é uma iniciativa nova que através da internet você compra e vende. Aí também é serviço, tem as empresas especializadas nisso, né? Tem empresa especializada em vender serviço, por exemplo. Tem empresa que ela é contratada pela Claro, contratada pela NET e tal, para vender o serviço da NET, da Claro, etc. Esse setor é muito marcante nos países de primeiro mundo, nos ricos. Então, os países ricos usam muito também o setor comercial, eles vendem bastante e compram bastante. O que é uma população economicamente ativa? Só para vocês entenderem como funciona. É o que designa a população que está inserida no mercado de trabalho ou que, de certa forma, está procurando se inserir nele para exercer algum tipo de atividade remunerada. Então, são pessoas que estão aptas a trabalhar. Essas pessoas ou estão trabalhando ou estão procurando emprego, né? Não há um método consolidado em todo o mundo para definir aqueles que fazem parte da PEA. Por exemplo, nos países subdesenvolvidos, o índice inclui os indivíduos que possuem entre 10 e 60 anos. Então, nos países subdesenvolvidos, as pessoas começam a trabalhar muito cedo e como morrem mais cedo, nós podemos entender que eles ficam nessa faixa, de 10 a 60 anos. Já nos países desenvolvidos, as pessoas começam a trabalhar mais tarde e morrem mais tarde. Então, nós podemos dizer que a população economicamente ativa nos países desenvolvidos são aqueles indivíduos acima de 15 anos e abaixo de 65 anos. Esses são os integrantes da PEA, População Economicamente Ativa. Aqui no Brasil, nós temos em torno de 100 milhões de pessoas inseridas na PEA, 100 milhões de pessoas aptas a trabalhar. Hoje nós temos cerca de 90 milhões trabalhando, 10, 11, 12 milhões procurando emprego. Fora aqueles que estão aptos a trabalhar, que a gente não sabe se está procurando emprego ou não. Agora, existe uma subdivisão dos setores da economia em relação à responsabilidade. Quem é responsável por aquilo? Então, vamos ver. O setor público, ou o primeiro setor, como chamam por aí, é a esfera da economia na qual o Estado é o principal protagonista. É responsável pelo funcionamento das instituições e pelo bem-estar da população. Então, dentro da economia, o Estado também é responsável. O Estado
tem empresas públicas, tipo Correio, tipo Banco do Brasil, tipo Caixa Econômica, tem autarquias, tem instituições que fazem parte da economia do Estado. O Estado usa essas instituições ou para serviços de segurança nacional ou para serviços que as empresas privadas não têm interesse. Então, o Correio, por exemplo, antigamente ninguém tinha interesse de mandar carta para o interior do Brasil, para o Amazonas, para o Nordeste. Então, o Correio fazia isso. Agora, com a facilidade de comunicação, já tem empresas entrando nesse ramo, muito embora cartas ainda é um monopólio do Correio. Produtos, encomendas, pode ser mandado por outras empresas, nós temos diversas aí, mas carta, correspondência, ainda é um monopólio do Correio. Então nós temos algumas empresas, antigamente nós tínhamos mais, né? Nós tínhamos a CSN, nós tínhamos a Embratel, nós tínhamos a Embrafilme, nós tínhamos diversas empresas que prestavam serviço que a economia privada não queria. Agora são poucas, são algumas que o governo ainda mantém por segurança, tipo Petrobras, que é de economia mista, tipo Banco do Brasil, que é de economia mista. Vamos para o setor privado, ou segundo setor. É o conjunto de atividades e organizações constituídas sem a participação do setor público. Então, são aquelas que visam lucro, são aquelas que entram no mercado para ganhar dinheiro, para satisfazer a necessidade da população com produtos que lhe rendam lucro, né? Então, nenhuma empresa se instala para ter prejuízo. As empresas só se instalam para ter lucro, para ter interesse econômico. E vamos para o terceiro setor. O terceiro setor é onde estão as ONGs, as OCIPs. OCIPs é organizações civis sem fins econômicos, né? E as ONGs são organizações não governamentais. Elas não têm fins lucrativos, operam no vácuo deixado pelo setor público e o setor privado. Então, quando isso começou? Começou nos anos 70. Nos anos 70, tinha muitas pessoas, presos políticos, perseguidos políticos, que precisavam de alguém para lhes defender. O Estado não queria saber, os advogados, as iniciativas privadas não queriam saber, porque eles não tinham dinheiro para pagar. Então, algumas organizações se formaram para atender essas pessoas gratuitamente. Aí foi crescendo, hoje elas atuam em todos os ramos habitacional, prestação de saúde, assistência social. Então, são empresas que nasceram sem fins lucrativos, eles não têm fins lucrativos, e eles atuam onde há um vácuo entre o Estado e a iniciativa privada. O Estado não entra porque não tem estrutura para cobrir tudo aquilo, e a iniciativa privada não entra porque aquilo não dá dinheiro. Dando um exemplo para vocês, aqui o CRPI. O CRPI é uma organização do terceiro setor. Ela assiste as crianças, pessoas com anomalias cerebrais, anomalias motoras, e ela não tem lucro com isso. O dinheiro que ela arrecada com esse serviço que ela presta é apenas para custear suas despesas. Então, uma empresa terceiro setor, tipo o CRPI, ela não é uma do segundo setor, uma privada, porque ela não ganha dinheiro com isso. Se uma privada entrar para fazer serviço, o serviço vai ser cobrado do usuário. No caso, o CRPI não cobra de ninguém. Então, quando uma empresa privada entra nesse setor, ela vai cobrar de alguém para ter lucro. Não é o caso das entidades do terceiro setor. Também o governo não entra porque não tem estrutura para montar tantos hospitais, montar tantas clínicas, ter tantos profissionais para atender o que, por exemplo, o CRPI faz. O CRPI tem uma série de profissionais lá de diversas áreas que são remunerados, recebem dinheiro pelo que o CRPI arrecada. Mas o CRPI não tem lucro, o que ele arrecada é simplesmente para pagar esses profissionais. Então, aí é um exemplo de terceiro setor, que está lá numa atividade que o Estado não tem estrutura para estar e a iniciativa privada não quer porque não traz lucro, né? Quarto setor oficialmente ainda não existe nos livros de economia do Brasil, mas existem algumas citações. Nós podemos dizer que o quarto setor é o crime organizado. O
crime organizado, ele movimenta muito dinheiro, ele emprega muita gente. Se nós tivermos exemplo daquelas favelas do Rio de Janeiro, daquelas organizações que empregam muita gente, então movimenta muito dinheiro, muito embora seja uma atividade ilegal. Então, gente, esta é a aula de hoje. Boa noite para vocês. E à noite nós vamos fazer uma reunião às 20 horas. Então eu vou mandar para vocês o link dessa reunião, vou mandar para vocês essa apresentação em PowerPoint e vou mandar para vocês o link desse vídeo para vocês assistirem. É bom que assistam antes da aula, para as 8 horas, quando a gente for fazer a aula, vocês já saibam quais são as perguntas que vocês vão fazer. Então, vou mandar tudo isso lá para o AVA, ok? Boa noite.